Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Jaqueline Diniz. Ela que harmoniza ambientes através da Cabala e do Feng Shui. Ela faz arquitetura de interiores, cura energética de ambientes. Há 25 anos ela trabalha com todas essas energias e hoje às 8 da noite ela vai estar estreando o programa Harmonia com Cabala e Feng Shui na Paranormal.plus. Olha só que legal, vamos dar boas-vindas à querida Jaqueline. A tarde super agradável, 24 graus aqui em São Paulo, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Yes. Tá boa, querida? Feliz ano Olá! novo! Consegui! Eu estava te procurando. Você sabe que, olha, o mundo físico e o mundo espiritual. No espiritual, eu não largo você. Ah, A gente está sempre junto. é. Bom, o Agora, que o mundo importa é físico isso põe aí. algumas barreiras. Mas não importa, o que interessa é que a sintonia continua, a gente continua Exatamente. trabalhando junto, né? Eu estou muito feliz que deu certo, saudade. Um feliz ano Não, novo para você, para o Maurício, para a tua família. Amor, brinca. prosperidade, saúde, todas as coisas de maravilhoso para vocês sempre, viu? Amém, Muito querida, do bom. meu coração também, com muito amor para você, Amém. para toda a família Pax, que essa família cada vez está mais unida, cada vez está se ampliando maior e não pode existir para nós maior prêmio do que esse. É. Porque isso quer dizer que a balança do universo vai sempre ganhar mais força para o lado bom, né? Amém. Né? Amém. Eu quero mais é muita paz aí. Estamos só começando o ano, né? Com todas as energias positivas direcionadas para a gente realmente construir esse mundo que nós todos queremos viver, né? Porque não é Exata. possível. Esse pessoal que Sim, quer destruir em pleno século XXI não faz o menor sentido, né? não faz, não faz, não faz. A Então, gente luta para estabelecer a harmonia e é exatamente por isso que a gente está aqui. é. Eu quero te dar parabéns por você estar com a gente agora lá na Paranormal.plus, estreia hoje, 8 horas da noite. Olha, a família Pax já baixou o aplicativo Paranormal.plus, ouve a querida Jaqueline Diniz todas as terças e todos os sábados, terças 20 horas e sábados 5:30 da tarde, com o programa Harmonia com Cabala e Feng Shui. Muito bom, porque é bom a gente saber dicas para curar o nosso lar do oscilar, né? Exata, e curar o nosso lar do oscilar, o eu também, né? Porque tudo Sim, claro. começa dentro, e aí são as dimensões que vão, assim, saindo, né? A É, gente quer que desabroche claro. aquilo que a gente tem de mais lindo dentro do nosso É coração, e verdade. através dos ambientes que estão em volta de É, nós, a gente consegue tirar bloqueios, porque eles são mapas. Parece sim, imagina, a nossa casa, ela é simplesmente a nossa casa, mas ela é reflexo do nosso ser. E sim. ao olhar a nossa casa, coisas que a gente às vezes não consegue ver dentro de É, nós podemos ter um parâmetro para conseguir entender aquilo que está acontecendo dentro do nosso ser e algo que faz assim uma comunicação de dentro para fora e de fora para dentro quando a gente coloca esse eu falo óculos, esse olhar do Feng é. Shui, do Feng Shui, ajuda a gente realmente a se curar e nós temos que ser realmente curadores. Agora, Carmen, só para a gente começar, eu posso fazer só falar uma coisa para você? Então, eu quero Bom, em primeiro lugar, bom, agradecer a presença de todos vocês. Hoje, para mim, realmente é o início desse ano, que bom. 2025, porque nós tivemos aí o final do ano. Eu tive um final de semana que eu pude tirar de férias com a minha família, que foi exatamente este. E hoje é como se o dia útil tivesse começando. Que bom. E assim, eu acredito muito, todo cabalista entende a força da semente, como a essência está contida na força da semente. E quando eu recebi o teu convite para estar aqui hoje, na hora eu não tinha percebido a grandeza disso. E na hora também eu não tinha percebido a grandeza de estar começando a inauguração do programa também, né, hoje. Então, Sim, assim, hoje é como se eu estivesse colocando na prática todo um
trabalho espiritual que estava sendo feito, que eu nem sabia que estava sendo feito, mas que estava sendo preparado, sem eu perceber. E de repente hoje é exatamente a inauguração, a materialização Que ótimo. desse reinício no primeiro dia útil. É útil. Maravilha, né? Isso é tudo de bom, né? Sim, é. Isso é muito especial, realmente, né? Eu queria te perguntar, quando terminou o Hanukkah? Esse final de semana ou Não, então, antes? ele finalizou ah, quinta-feira. Na realidade, ele finalizou exatamente no dia 1º de Tá, no dia janeiro. primeiro. Ok, tá. Eu até convido vocês, se vocês quiserem conhecer, entender, porque esse ano é que parece, eu já faço há muitos Sim. anos. Eu acendo as velas de Hanukkah ao vivo, lá no meu canal do YouTube, Jaqueline Diniz Harmonia, e é feito toda uma meditação injetando energias no próximo ano. E já Sim, que é a festa dos milagres, vamos conduzir a nossa consciência pelos melhores caminhos. claro. E o que que eu faço? Eu uso da energia, como eu também, Cabala e Feng Shui para mim é o meu sangue, quando eu estou acendendo as velas, que está dentro da tradição cabalística, eu uso a frequência das cores para injetar dentro de cada um dos dias. Então é como se eu estivesse unindo a árvore da vida com a frequência das cores para fazer essa nossa elevação, para fazer essa. É como se a gente estivesse colocando lá o alimento para a semente que a gente está plantando. Sim, E esse ano realmente foi muito, muito intenso, muito, muito especial. que bom. E eu recebi muitas mensagens de pessoas que sentem o melhor na nossa vida é a gente É, poder sentir esperança. é, A pessoa está passando por aquela situação complicada que todos nós passamos e de repente alguma coisa toca o coração e faz brotar realmente aquela força da vida que faz tudo valer a pena. Então, se é, a gente faz o nosso começo seguindo esse caminho, a gente sente que, nossa, valeu a pena. E é exatamente um pouco desse mix, Carmen, que eu quero trazer no programa. Eu, assim, falei para a Luciana, estou muito honrada de poder fazer parte desse super time. que E o que legal. eu estou querendo trazer semanalmente é uma foto das energias que estão se apresentando e a gente está no início do ano. Aliás, já é a pauta, já é o tema do programa da semana que vem. Tá, Porque a gente gosta de saber previsões. sim, Vai chegando essa época, o que mais as pessoas querem é previsões. é. Hoje mesmo, uma das clientes que eu atendi, ela fez um comentário comigo recentemente. Ah, porque eu tive uma previsão de uma pessoa X lá que falou que vai acontecer isso. Aí, quando eu escuto esse tipo de afirmação, me dá até um arrepio, porque eu falo, meu Deus. Porque, assim, É, para quem é cabalista, ou mesmo para quem, porque o Feng Shui ele está diretamente ligado a toda uma astrologia numa tradição chinesa que também fala sobre essa linguagem universal das forças que estão fazendo a sua, como que eu vou dizer, a sua jornada dentro do nosso tempo de vida, o nosso templo de vida, que é o sim, tempo que a gente tem aqui, né, fazendo essa passagem aqui na Terra, e nós estamos sendo influenciados todo o tempo. Mesmo que a pessoa não saia da casa dela, ela está sendo influenciada por infinitas energias. Quanto mais eu tiver conhecimento sobre aquilo que está atuando no meu próprio ser, mais condição eu vou ter de seguir um caminho que seja favorável para o meu próprio ser. sim, Tudo foi feito de forma perfeita para que a gente possa fruir ou receber essa energia e direcionar ela de uma forma positiva. Mas a gente falou agora há pouco, muitas vezes a gente tem tantos bloqueios
e a gente não consegue enxergar o bem e o mal, tá tudo meio misturado. É, Aí a gente fica meio perdido, não sabe se vai para a direita, vai para a esquerda. E realmente, as decisões que a gente tem que tomar na vida, ninguém quer errar. Todo mundo quer acertar. claro, Então, claro. conseguir entender um pouco mais esse invisível faz eu me tornar um ser que tem mais condição de realizar acertos. E se eu realizo acertos, eu não preciso pagar com o meu sofrimento para fazer, assim, para conseguir adquirir a sabedoria. Agora, nenhum de nós deveria aceitar qualquer pessoa que venha dizer, que venha estabelecer decretos na sua vida. Lógico. Então, todos nós deveríamos evitar estar ou evitar receber esse tipo de decreto no sentido de que, olha, tal coisa vai acontecer com você nesse ano. Porque veja bem, o que a astrologia fala, a astrologia cabalística, o que o pai da astrologia, que é o patriarca Abraão, o primeiro grande cientista da humanidade reconhecido, porque ele era uma pessoa que conhecia muito bem o pai da cabala, fez um livro, Sefer Yetzirah, que falava todos os segredos da criação, e ele tem lá uma passagem na Bíblia, na Torá, falando, ele conversando com o Criador, que ele vai ir além das estrelas. Por que, que a gente conhece a astrologia? Por que, que a gente conhece o trânsito dos planetas? Por que, que a gente conhece, quer conhecer tudo o que acontece? Para a gente poder ir além. Então, o nosso destino não é de cartas marcadas. Claro. Existem potências, existem situações que têm tendências, mas as afirmações de que isso ou aquilo vai acontecer, eu vou dizer para vocês, eu evito. Eu não quero que ninguém fale do meu futuro, porque cada um de nós escreve o seu próprio futuro. E pensando nisso, porque você sabe, na hora que eu comecei a pensar, eu assisti a live que você fez com a Luciana, linda, ela contando da experiência de vida dela. Sim. E aí hoje eu pensei, hoje eu fiquei refletindo muito. Na hora que eu estava saindo de um cliente indo para o outro, eu estava sozinha no carro, eu gosto de estar no silêncio, o trânsito está maravilhoso. Então parece que tudo vai fluindo assim tão fácil. A verdadeira sabedoria, né? Porque hoje a gente tinha um encontro marcado, qual que vai ser a nossa pauta, o que, que a gente vai falar? Então, nós estamos começando esse novo ano, agora é um momento em que todo o planeta está vibrando a força da renovação. E aí eu pensei nessa experiência de vida maravilhosa, né, que foi compartilhada conosco. E o que nos faz crescer como seres humanos são realmente essas experiências que a gente passa, porque o livro a gente pode pegar, a pessoa pode ser aquela pessoa que vai entender toda a Torá de cor, vai ter todos os versículos de cor, mas se ela não conseguir aplicar aquilo na vida dela, não, nada serviu, né? Não, e daí? Amanhã eu esqueci. E serviu de quê? Né? Que vale? O que vale é verdadeiramente a gente sentir tocado com a experiência do outro, porque realmente eu fiquei bastante tocada com a história de vida e Sim. a gente vê que a vida não é por acaso e como a vida nos leva por caminhos. E assim, eu iniciei falando para você, né? Eu sinto que eu estava sendo preparada e eu vou até dizer para você. Todo final de ano eu faço para o meu grupo de alunos uma atividade. E a gente faz nessa atividade uma espécie de um planejamento energético para o ano que vai acontecer. A gente passa uma tarde toda juntos, a gente faz meditações, trabalha o corpo, trabalha também com um vision board, com uma visão de futuro. E a gente faz uma porção de atividades, unindo uma porção de coisas, e eu vou dizer, é tão milagroso.
É tão milagroso. E eu nessa atividade, na realidade, a minha eu faço depois, porque no dia quando eu tô, não dá para eu fazer a minha, mas eu não deixo de fazer. Apesar de não estar fazendo lá na hora, eu tenho o meu aqui. Aliás, eu tenho Claro. aqui uma parede inteira com todos os meus do passado, que me É. inspiram, ainda me inspiram. E uma das coisas que eu queria era que eu tivesse boas palavras e que as minhas palavras pudessem chegar mais longe, cada vez mais, e que cada vez elas fossem melhores. Porque essa forma de ser um canal e poder compartilhar, né, a Sim. palavra criadora. Então, que eu pudesse ter uma palavra criadora e que essa palavra criadora pudesse chegar mais longe. E aí tudo foi acontecendo e eu falei, meu Deus, olha só, uma rádio que toca ao redor do mundo, levando uma palavra ao redor do mundo. Então, Sim. assim, por isso que eu falo, pessoal, o que a gente pensa com o nosso coração, a gente precisa realmente estar muito atento, porque o Lógico. universo está nos escutando. Claro. Está nos escutando e de repente, quando a gente vê, coisas acontecem. É. E a gente nem está sabendo que as costuras perfeitas estão sendo aqui encaminhadas e coisas vão acontecendo. Carmen, eu posso me inspirar na live da Luciana para eu contar um pouquinho da minha história? Claro, lógico, fica à vontade, querida. Então, não, já que eu tô aqui imaginando que eu quero fazer uma apresentação para as pessoas entenderem como é que funciona a força da renovação quando a gente se coloca assim numa situação de que eu quero receber luz, sim, mas eu quero compartilhar, porque a partir daí a gente ganha um sócio tão poderoso. Ele não, olha, mas não nos deixa nem um minuto, É. mas nem um minuto. Então, eu vou dizer para vocês a minha formação. Eu tenho duas formações. Eu já trabalhei, eu tenho formação em administração de empresas, trabalhei em banco durante muitos anos, trabalhava no mercado financeiro, na tesouraria de banco. Era assim, matemática, dois telefones, uma porção de linhas ao mesmo tempo, uma coisa assim, bem, assim, uma frequência bem alta. Bom, parei esse trabalho, voltei para a faculdade, arquitetura. E fui seguindo por esse caminho. Durante anos tive uma sócia que eu amava. Nós éramos absolutamente. Uma era o oposto da outra, mas o bom era que uma complementava a outra. E a minha história estava seguindo bem tranquila, de uma forma normal, né? O meu trabalho seguindo direitinho, tudo correndo, os clientes que eu tenho até hoje de arquitetura e que eu amo, adoro, porque a gente entra nas famílias, graças a Deus, e aí não sai mais. E é uma delícia isso. Aí o filho que casa, o escritório, e aí a gente vai seguindo. Mas aí a minha sócia mudou de país, foi morar Uhum. nos Estados Unidos. E Uhum. aí eu falei, meu Deus, e agora? Puxa vida, o que que eu vou fazer? Eu sozinha? Será que eu vou dar conta de estar sozinha? Porque era tão bom. Uma fazia uma coisa, outra seguia por uma outra área, né? Bom, aí, Carmen, o que que aconteceu? Quando eu pensei que o meu tempo era 100% meu tempo, 5 dias úteis da semana, eu entendi que eu podia usar do meu tempo da forma que eu achava que eu podia usar. Então, aquilo que eu só usava como hobby, que não posso nem dizer que era hobby, mas era um caminho em paralelo. O assunto da espiritualidade sempre foi muito presente na minha vida. Uhum. E eu conheci o Rabino Joseph Salton, que você conhece, a amada Jane, que vai ser eternamente a minha grande mestra também,
porque ela, nossa, a quantidade de ensinamentos, a generosidade que ela tem em compartilhar essa luz maravilhosa. E os encontros para cuidar da espiritualidade eram só ou no final de semana ou fora do horário, quer dizer, no horário ou à noite, né? Porque durante o dia lá trabalhando. Mas o que, que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu podia trazer esses assuntos para dentro do meu horário útil, porque todos os assuntos, tanto de Cabala quanto de Feng Shui, que ficavam completamente separados, quando o tempo se tornou só meu, eu respondo pelo meu próprio ser, as coisas naturalmente foram se encaixando, se encaixando, se encaixando. E eu fui fazendo cada vez mais formações, mais formações. E hoje, o meu trabalho, eu vou dizer para você, talvez hoje eu tenho assim, os 50%, 50%, mas mesmo quando eu estou no 50% que é só da arquitetura, mesmo que o cliente não fale para mim, ah, você vai fazer harmonização, porque tem alguns que me chamam para fazer simplesmente, quer dizer, a harmonização, já tem lá um arquiteto e quer que eu olhe o projeto para ver como é que é, se está tudo bem, se alguma coisa precisa ser melhorada, e aí eu faço todo o processo de harmonização. Mas tem algumas pessoas que me chamam para fazer a parte da arquitetura. Mas tem coisas que naturalmente eu jamais vou fazer. Eu jamais vou colocar uma cabeceira de uma cama de costas para uma bacia sanitária. Eu não vou fazer isso. Eu não preciso, ninguém vai precisar me pedir para eu dizer, olha, isso a gente não vai fazer. Naturalmente, as coisas já foram sendo colocadas no caminho e hoje todo um trabalho de fazer bênçãos sagradas nos lares, de trazer essa palavra mesmo, de trazer a natureza, de sentir que as pessoas querem entrar nas próprias casas e querem sentir que elas estão bem. Porque, Carmen, você acredita que tem pessoas, às vezes, que me assim que eu encontro e a pessoa está chegando de viagem, a pessoa. Eu falo, ai, nossa, ai que delícia, porque viajar é maravilhoso, né? É maravilhoso quando a gente está indo, mas chega uma hora que a gente não vê a hora de voltar para casa. E voltar para casa se torna um sonho, né? Mas o triste, muitas pessoas falam, ah, eu não tenho a menor saudade de voltar para minha casa. Pois é. Que coisa, Então, né? olha que triste. É triste mesmo. Olha que triste. Então, realmente, assim, são pequenas situações que, lógico, a gente não consegue fazer um projeto para se tornar perfeitos da noite para o dia. É uma construção, é um pedacinho. Eu falo, normalmente, eu falo muito com o Rabino, né? Eu falo, Rabino, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. Porque é um trabalho de formiguinha, mas a formiguinha está trabalhando todo o tempo e ela está lá, firme, forte. Claro. Às vezes a gente olha a formiguinha minúscula, ela está carregando um pedaço de folha, que é sei lá quantas vezes o tamanho dessa formiguinha, olha que determinada que ela é. E ela vai conseguir realizar o plano divino dela, porque ela está aqui. Então, realmente, o que eu queria assim, em resumo, né, trazer, eu comecei a falar da minha história justamente porque se eu no passado pensasse aonde eu estaria hoje, eu jamais diria que eu ia estar conversando com uma pessoa que eu admiro tanto, que é você, Imagina. que para mim sempre vai ser uma honra eu saber que eu faço parte dessa história da Pax, de poder estar aqui, né? Quando eu comecei, olha, de coração, Carmen, olha, eu tenho tanta admiração. Eu no começo, eu realmente, sabe aquela coisa de você perder a respiração? Eu ainda tenho, eu reverencio demais, eu honro demais, eu vejo cada vez que a gente aprende um pouco, o quanto a gente tem que dar espaço para conseguir receber o maravilhoso que a vida está entregando para nós. Sim. Imagina se entender que vai ter a minha palavra
sendo escutada num outro país. Mas não é a minha palavra. Agora também, gente, vamos também colocar os pingos nos is. Não sou eu, é que a gente se coloca à disposição e, de novo, o sócio, ele não larga a gente na mão. Ele quer que a gente acerta. Não, não é fácil, eu confesso para vocês. Eu confesso. Eu tirei, Carmen, uma semana de férias. Na realidade, foi uma semana e eu voltei a trabalhar e esse final de semana. E nesses 8 dias foi justamente Hanukkah. Então, assim, o meu trabalho de férias, pessoas às vezes da família, né, falam, nossa, mas gente, agora entre o Natal e o Réveillon, eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Esse ano está caindo justamente entre o Natal e o Réveillon, nós não podemos perder. É uma oportunidade única. Nós estamos entrando num ano 9. Força, muita força. O 9 é 3 vezes 3. O equilíbrio da. A Cabala fala para nós, né? Que nós somos um equilíbrio entre a misericórdia, entre o julgamento, para alcançar o equilíbrio. O equilíbrio das 3 colunas, né? Hesed, Gevurah e Tiferet. E da mesma forma, quando a gente pensa no Feng Shui, no Tao, aquele símbolo do Tao, que a gente vê ele está sempre em movimento. A gente olha para aquele, eu pelo menos, olho para aquele símbolo, eu não estou vendo ali algo que está parado, é algo que está continuamente se mexendo, e é exatamente a nossa vida. A gente está simplesmente seguindo. Agora, a gente pode sim nos colocar num caminho que pode sim te colocar mais próximo da missão da sua alma. Uma dica, agora que a gente está no início do ano, né, e nessa força da renovação, porque foram mensagens muito positivas para todos nós. Não é para um ou outro escolhido, é para todos. Então, aqueles que querem entrar, em primeiro lugar, o seu desejo é o que vai te colocar surfando essa onda. Ah, eu quero pegar essa onda positiva. Então, olha, fecha os teus olhos e conversa. Conversa com a tua alma, conversa com o universo, conversa com o Criador, conversa com os guias e fala, eu tenho, que venha do teu coração, verdadeiramente, silencia um pouco. E outra coisa, além do teu desejo, esteja próximo de pessoas que te inspiram, pessoas que não dizem para você o que vai ser o teu dia de amanhã, que vêm fazer previsões, decretos, pessoas que mostram para você o caminho, pessoas que vão segurar na sua mãozinha, igual a gente segura na mão de criança quando ela precisa aprender a andar e atravessar a rua. Os primeiros passos a gente está lá com a mão, mas o mestre verdadeiro é aquele que chega um momento, ele precisa deixar o discípulo dar os passos por ele mesmo. Ele precisa deixar esse discípulo andar. E não quer dizer que a gente não vai errar, porque o erro faz parte do nosso aprendizado. E eu vou dizer para vocês, eu tenho que falar aqui da minha experiência, eu confesso para vocês. Eu olho para a espiritualidade, para pessoas como você, Carmen, que eu admiro, e eu realmente tomo como um grande exemplo. E eu olho para esse espelho e eu estou vendo aonde eu quero pisar, onde eu quero colocar o meu pé. E isso está me lembrando. Ai, Carmen, era para eu estar falando assim, que nem uma metralhadora. Eu estou falando que você me inspira. Ué, querida, imagina. Olha, o tempo é seu, você fala o que você quiser, tamo junto. Então tá bom. Então, olha só. Olha, eu falei o negócio do pé, como toda sabedoria vale quando a gente aplica na prática. Numa noite de Shavuot, há muitos anos atrás, Shavuot é Pentecostes. E nós fomos com o Rabino, com a Jane, para o Egito. O guia era o Rafat, o seu amigo Rafat, que
nosso amigo, né? Hum, Agora ele se tornou nosso amigo, claro. isso. E nós subimos o Monte Sinai na noite de Pentecostes. Então, assim, dentro da tradição hebraica, essa noite de Pentecostes é o dia onde aconteceu a outorga da Torá. É o dia em que Moisés estava no Monte Sinai e o Criador apareceu para todos e ele começou a falar os 10 pronunciamentos. Essa é a noite de Shavuot. Hum, Tradição cristã, quando a gente pensa nos apóstolos lá em Jerusalém, essa é uma festa de peregrinação. Então, a gente lê nos evangelhos justamente os apóstolos reunidos numa casa em Jerusalém, porque o que eles fazem? O que fazia a tradição? Nessa noite, quem está só dentro da religião judaica, o procedimento é fazer uma leitura da Torá. Eles fazem a leitura do primeiro versículo e do último versículo de cada uma das porções da Torá. São 54. É algo que dura mais ou menos umas 2 horas e meia, mas assim, é um estudo feito, eles passam a noite em claro fazendo estudo da Torá. Nós, cabalistas, a gente foi subir o Monte Sinai e subir a montanha. E a gente aí vai lembrar que os apóstolos estavam lá dentro dessa casa e eles provavelmente estavam fazendo a leitura da Torá, assim como a religião judaica falava naquela época, porque era exatamente a tradição hebraica que estava sendo seguida. E ali aparece, então, as línguas do Espírito Santo, a visão do Espírito Santo, e quando eles saem, eles estão falando em línguas, mas falar em línguas, eles estavam sendo entendidos por todos os povos, porque ali aparece, mas olha, eram pessoas da Frígia, de várias cidades, mas como é que eles estão sendo entendidos? Olha, eles estão falando e eles estão sendo entendidos em todas as línguas. E aqui a gente está entendendo que a linguagem do Espírito Santo é a linguagem da luz. A sim, linguagem da claro. luz está Sim. muito acima do português, do alemão, de qualquer língua. A gente se entende quando a gente está nesse grau de consciência e elevação. Subir a montanha é justamente isso, esse desejo de subir para se aproximar da luz. Então eu vou dizer para vocês, eu nunca imaginei que eu ser um número enorme de horas para subir. Eu achei que ia ser umas 2 horinhas, porque tinham senhores, senhoras no grupo subindo. Carmen, a subida, eu acho que levou umas 4 horas e meia. A gente Nossa. começou às 11 horas da noite e aí a gente foi subindo, realmente cansativo, vou dizer, foi assim, uma das noites mais mágicas da minha vida, porque eu não tinha preparo físico para conseguir, nem eu, acho que nem eu, ninguém. Ali a gente foi absolutamente levados para né, para essa outra dimensão dessa montanha. E quando eu estava subindo, a Jane estava bem na frente do grupo. E eu pensava, ai meu Deus, será que eu vou aguentar, não vou aguentar? E o que me segurou, realmente, me levou? Eu fui andando e eu olhava, porque estava tudo escuro, né? Eu olhava exatamente para o lugarzinho onde ela estava colocando o pezinho dela e eu colocava pé direito, meu pé direito, pé esquerdo, meu pé esquerdo. E assim, aonde ela pisava, eu pisava atrás. Onde ela pisava, eu pisava atrás. Eu falava, gente, eu vou seguir nesse vácuo, porque eu tenho certeza que aí vai dar tudo certo. Pessoal, eu vou dizer, essa experiência para mim, eu aplico ela na prática da minha vida. Porque realmente, quando a gente está ao lado de pessoas que traduzem luz para nós, nossa, mesmo que a gente não saiba onde a gente vai chegar, quanto tempo a gente vai demorar, o que vai acontecer, a gente está sendo fortalecido. Quando a gente está do lado de pessoas que ficam na reclamação, que ficam na vitimização, É. que ficam falando coisas negativas, mesmo que a pessoa ache que ela está falando para o seu bem, porque ainda tem aquela situação, né, Carmen?
Pessoas que ficam falando mal e acham que está fazendo bem, porque eu preciso abrir os seus olhos, que você precisa entender. Pois é, me poupe, né? Olha, gente, a gente não precisa das fórmulas mágicas, porque as fórmulas mágicas trazem para nós, é, como que eu vou dizer, um conforto. Sim. Porque eu penso assim que até uma pessoa que chega e fala, olha, vai acontecer tal coisa, mesmo que a pessoa esteja falando algo que não é bom, a pessoa já fala, ufa, bom, eu não preciso fazer mais nada. Agora eu já relaxo, porque vai acontecer isso, então agora eu já estou liberado, não preciso fazer mais nada. Pessoal, não vamos entregar o nosso destino nas mãos de ninguém. Vamos buscar, sim, usar do nosso próprio poder divino para ampliar a nossa consciência e conseguir ampliar as possibilidades da nossa própria cura. E eu confesso para vocês, Carmen, até pouco tempo atrás, a gente tem um nível, né, que a nossa cabeça comporta, nós hoje somos bombardeados com tantas informações, e eu não conhecia a rádio, e eu confesso para vocês que quando eu recebi o convite e eu olhei quantas pessoas, com quanto conteúdo maravilhoso que pode amplificar, potencializar, porque, pessoal, tá tudo na nossa consciência. É verdade. Sem a nossa consciência, a gente não chega em lugar nenhum. Se a gente vai colocando o aditivo na consciência, o veículo vai criando força e ele consegue subir aquela ladeirona sem dar aquele negócio. Agora, se a gente vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Então, assim, vamos usar dos bons espelhos para a gente poder, então, trazer coisas positivas. Mais uma dica que eu queria dar para vocês, que eu até coloquei aqui no meu Instagram hoje, aqui o meu Instagram, eu sempre estou colocando dicas também para vocês aplicarem na casa de vocês. Pessoal, agora é época de renovação. É hora de fazer uma arrumaçãozinha aí na sua casa. Tem pessoas que já estão no fluxo e que nunca param de fazer arrumação. Tá ótimo. Mas a gente tem que sempre se superar. Claro. Então, segue em frente, fica atento, tá? O olho precisa estar aberto. Faz aí uma limpeza energética também. Se você já está fazendo a limpeza física, lembra de fazer a limpeza energética, abrir as janelas da casa, ter plantas de verdade na sua casa, cuida das plantas, coloca adubo nas plantas. Se você tem plantinhas em algum lugar da sua casa que você coloca e elas estão sempre morrendo, tenta ver que área da sua casa é essa, porque pode ser que ela seja uma área do baguá, que representa o seu ser, que está com bloqueio. E aí você precisa saber qual é essa área que está complicada para você entender por que essa plantinha nesse lugar está sempre morrendo. Agora também vamos usar do bom senso, né? Não adianta eu achar que eu vou comprar uma dama da noite, vou colocar num lugar na sombra e que ela vai florescer, e se ela não floresceu, não tem o que fazer. Não, gente, vamos também entender que a mágica depende de uma série de questões. Por exemplo, o lírio da paz é uma planta que vai bem em quase todas as áreas da casa. Eu vou dizer para vocês, eu tenho um lírio da paz no meu banheiro, porque o meu banheiro, ele está numa situação de uma área especial da minha casa que precisa de um cuidado. E eu preciso cuidar. Eu sei que eu não estou simplesmente cuidando daquela plantinha linda que está trabalhando por mim. Eu estou cuidando dessa área. Então, quando a gente está cuidando da plantinha, nós estamos cuidando de nós mesmos e a plantinha está sendo um veículo para nos ajudar. Se a plantinha, por acaso, não sobreviver,
Não esqueça, isso é muito importante. Uhum. Você pega a sua plantinha, coloca essa plantinha perto de você, agradece a presença dessa plantinha e, pessoal, não joga a plantinha no lixo. Vai com a plantinha num lugar onde tem um chão de terra e coloca a plantinha lá para ela retornar para a natureza e ela ser transmutada com uma energia que ela absorveu, que é sua, e que ela tem que retornar ali. E aí sim, você compra uma nova plantinha, faça a sua conversa com ela e volta. Este tipo de dicas eu vou estar dando lá no programa da Paranormal, viu, gente? Paranormal.plus. Olha lá, estreia hoje, dia 7, 20 horas, Paranormal.plus. Jaqueline Diniz, harmonização através da Cabala e do Feng Shui. Exato. Vamos ouvir, hein, família Pax? E assim, se vocês têm dúvida, podem me mandar dúvida, vai ser maravilhoso, porque, de novo, o conhecimento que a gente tem vale quando a gente aplica. Tudo Lógico, aquilo que fica só para ir lá, não vale. Não, lógico. desculpa, não vale. A gente precisa ter o conhecimento espiritual É, na prática. No é verdade. passado, a gente olhava como humanidade, a gente só olhava para o céu. E olhando para o céu, a gente entendia tudo o que acontecia na Terra. Agora a gente, infelizmente, cortou esse vínculo e agora dá trabalho para voltar a criar, gente. Por Pois isso que eu é, tô... Agora dá trabalho voltar a criar. é. Então, nós precisamos colocar o foco aonde vale a pena. Outra coisa também, agora, que a gente tem que cuidar. Cuida da tua vibração, não se deixa levar por nervoso, não se deixa levar por fragmentação, pessoas que estão precisando se separar para ser o time da direita ou o time da esquerda. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de política, tá, gente? E quando eu falei direita e esquerda, eu não quis dizer direita e esquerda de forma política, eu quis dizer o lado direito, o lado Um esquerdo de lado uma e o forma outro lado. A ou B. Não precisamos entrar em times. A gente pode estar juntos. O Claro, time A colaborando com o time B, porque eles são diferentes, e o B claro, colaborando com o A. Quando a gente claro. conseguir visualizar isso, a gente consegue unir algo muito bom. E que eu digo para vocês, eu tenho muitas pastas. Eu sou uma pessoa assim orgânica. Como eu faço, eu falo às vezes, eu sou mulher polvo. E como eu tenho muitos braços, eu acho que eu tenho até a cabeça também tem lá uns fios aí. E aí eu preciso, porque vem a inspiração, então eu tenho umas pastas, e eu tenho as pastas do estudo da Cabala, as pastas do estudo do Feng Shui, cada tema uma pasta. E eu tenho uma pasta de orações da Carmen. Orações da Carmen e da Jane. E eu vou dizer para vocês, no passado, então, eu vi aquelas orações e aquilo me tocava, era tão lindo aquelas orações, e aí eu imprimia. Eu sei que hoje em dia a gente não tem que imprimir, mas hoje eu entendo por que eu imprimia. Eu imprimia e falava, eu preciso ter essa oração e eu quero colocar na pasta. Então eu pegava, imprimia a oração e eu punha lá na minha pastinha. O universo. Hoje, eu já não sei mais quantos anos, talvez 4 anos, toda sexta-feira eu faço uma live de acendimento das velas da Shabat, toda sexta-feira ao vivo. E o que tem coroado as minhas meditações, as lindas orações canalizadas pela Carmen, porque eu vou dizer, às vezes eu fico tão emocionada, Carmen, eu vou dizer para você não sabe quantas vezes eu choro de emoção pela beleza das palavras que você trouxe para nós. Então eu Imagina, também precisava é usar o esse senhor momento para chefe te ali, ó. agradecer. Imagina, agradeço ao senhor chefe, o bem-amado mestre Saint Germain, é tudo ele. Eu sou muito grata por poder servir ao Saint Germain, a Deus, nesse momento tão diferente de transformação planetária, né? Sim, E estou muito feliz que você está somando na família Paranormal e no Paranormal.plus, porque os meninos são geniais, a Luciana eu conheço há muitos anos, é incrível, é family, e vamos junto, né? Estamos vamos. aí, fortalecendo esse elo de amor incondicional, cada um na sua área,
tentando despertar quem quiser, porque é livre-arbítrio, né? Pelo menos sabe que existe outros caminhos, que Sim. não sejam o da tristeza, do limite, da dor e do sofrimento. Então, a intenção é essa, expandir a consciência e cada um encontrar o melhor caminho da autorrealização, né? Então, olha, e a Carmen está falando agora algo muito importante. Cada um tem o seu momento, É, mas a gente pode compartilhar. E eu convido você a compartilhar boas mensagens, sim. porque tem pessoas que ainda nem sabem que existe tal possibilidade. Agora, lógico, a gente também não, a gente nunca deve impor. A gente fala a luz, ela respeita e a gente tem que respeitar realmente o outro. Mas para mandar uma oportunidade, manda o link para uma pessoa que você conhece, da Paranormal, da Pax, da Jaqueline, de todo mundo. Nós, quando são coisas positivas, vamos compartilhar, gente. Porque o nosso oponente, ele está correndo. Ele está correndo, mas nós vamos reverter nós estamos aqui para reverter isso. Claro. E não pense você que você não tem poder. Todos nós somos seres divinos e todos nós temos o poder de alcançar o nosso desejo, porque é o retorno da nossa alma. A nossa alma, ela tá ligada ao infinito. Sim, é verdade. A gente está aqui, nós estamos aqui. O retorno é o quê? Para a gente conseguir relembrar a nossa origem. Acredita na tua origem, a nossa origem divina. A gente precisa estar com ela assim muito clara nos nossos olhos. Realmente. É verdade. Carmen, eu não sei se alguém tem uma dúvida, alguém quer fazer alguma Eu não pergunta. Eu vi. não estou conseguindo isso. Eu não estou lendo porque eu estou sem óculos. Não, mas eu não vi nenhuma pergunta, Ah, não. Tem então tá uma bom. pessoa escreveu que também imprimiu as orações, tem várias pessoas que entraram para nos assistir. Gratidão a todos aí pela sintonia. E às 20 horas, paranormal.plus, compartilha o link para assistir o primeiro programa de estreia da querida Jaqueline Diniz, Harmonia através do Feng Shui e da Cabala. Vai ser muito bom, Vai ser. É, é, né? isso. Eu falei para vocês. Nós estamos no ano 9. Começou o ano com um ano de muita força. O Sim. 9 realmente mostra um novo recomeço. Ele já está apontando para um novo recomeço. Então não fica para trás. Coloca o teu foco onde é necessário colocar, onde está a nossa essência. Sim. E vamos lembrar que daqui a pouco também nós vamos começar o ano da serpente. Eu vou estar É, trazendo dicas para é, vocês também. Vamos entender que a serpente, esse ano que a gente está encerrando, é. foi o ano do dragão, um ano de altos e baixos. Agora, a energia da serpente, ela traz um movimento mais estratégico. A É. gente fala na Cabala que a serpente, ela traz o veneno, mas ao mesmo tempo ela traz a cura. Então, existem vários segredos ligados à serpente, tanto na cabala É. quanto no Feng Shui. Acho que depois nós vamos marcar uma outra live, Carmen, um pouquinho mais Com para frente, certeza, mais claro, perto. quando você Isso, a quiser. gente Claro, marca e vamos claro. tentar colocar realmente a nossa consciência. Existe um grande cabalista, o Ravberg, ele fala: criar é colocar a sua consciência. Só da gente colocar a consciência, a gente cria. Eu, todos os dias, no stories do meu Instagram, eu coloco lá, Hello Harmonia. Lembra que onde estiver o seu foco, vai crescer. Sim, Essa palavra é a palavra da ordem para mim eterna. sim, Lembre-se que da onde estiver o seu foco, vai crescer. Se você sim. colocar o seu foco no sofrimento, no ódio e na separação, cresce. Então vai ter, é lógico. Se É, você então, colocar o seu foco na força da união e na força do amor, é o que vai crescer. claro, Eu não sou santa, eu sou uma pessoa que estou aqui para aprender muito. E erro, eu caio, já caí tantas vezes, eu sei que eu vou cair.
mas eu quero estar preparada e Claro. fortalecida para eu conseguir seguir aí por aí. E a minha montanha eu quero que seja de subida. É claro. Ó, estão pedindo o teu Instagram, é Jaqueline Diniz Harmonia. Se você ou Maurício, Jaqueline alguém Diniz escrever, Harmonia. Vou Harmonia. escrever aqui para vocês. Escreve. Enquanto você Já. escreve, Peraí, pessoal, que eu vou colocar os óculos. Vamos então, lá, já. família Pax, e às 20 horas, às 20 horas, a querida Jaqueline Diniz vai estar na Paranormal.plus fazendo a estreia do programa Harmonia através do Feng Shui e da Cabala, tá bom? Isso. Aí a gente tem 6 minutos. Tem uma pessoa que quer saber, peraí que travou agora aqui essa história, oh God. Por que é isso desse jeito? Ai, que Não, não. lindo. Não, ali a minha era para ficar lá. Como é que eu destroco? Olha, Gente Carla, do você tem céu. que apertar embaixo. Eu estou tentando, ele não volta. Oh, God. Aqui é o salão onde eu faço as orações, né? Onde eu. Vamos lá, tá tudo desligado aqui. Ele não volta. Eu vou encerrar, pode ser? Porque eu não estou conseguindo. Como for Porque bom para realmente. você. É, melhor, porque eu não sei o que aconteceu aqui. Não, tá Ele ótimo. Bom, nós, eu sento ali Carmen, onde está o Dizo, muito, entendeu? E eu muito, agradeço. muito obrigada pelo convite. Imagina, Você querida. sempre é inspiração para mim. Muito Imagina. obrigado para vocês que estão aqui conosco. Espero vocês lá na rádio. Compartilhem os Amém. links. Vocês têm aí o meu Instagram e eu também tenho um canal do YouTube, Acendimento das Velas da Shabat, toda sexta-feira às 18 horas. E o meu amor pela família Pax. Amém. Gratidão por tantas bênçãos, Carmen. Obrigada, Jaque, querida. Boa sorte. Beijo. Gratidão. Namastê, família Paz.